Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação semanal, né? Tivemos uma live hoje, ontem, né? E vamos conversar hoje, né? Numa entrevista que estará disponível no YouTube, é, com o professor Ormar, né? O tema dessa entrevista, né? Vai ser a questão como que a África, né, o continente africano, está lidando com a pandemia e principalmente com a questão da vacinação. Né? Nós estamos vendo, né, vários países, né, é, com altos índices de vacinação, né, Israel, o próprio Estados Unidos, e, né, de um lado isso é bom, né, mas do outro lado isso esconde uma contradição que existe no mundo, né, da qual o canal vai tentar é, debater, tentar refletir sobre isso, porque é importante para dar uma resposta a esta pandemia que o mundo está vivendo, né? Então, antes de da gente começar, professor, por favor, se apresente-se. Bom, meu nome é Omar Ribeiro Tomás, eu sou professor do programa de pós-graduação em Antropologia Social e do programa de pós-graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ou seja, eu sou antropólogo e sou historiador e tenho me dedicado, sobretudo, à história da África contemporânea e também trabalho no Haiti. Os países que eu mais venho trabalhando, são os lugares que eu mais venho trabalhando, são contextos africanos em Moçambique, eventualmente África do Sul, Guiné-Bissau e Uganda. Então, estou aqui para conversar com vocês hoje. Professor, é correto dizer que a pandemia, né, ela conseguiu escancarar as contradições, né, do continente africano, né? E eu queria que você falasse assim, a que se deve essas contradições? Bom, eu acho que a pandemia ela escancarou as contradições no mundo inteiro, né? Nesse sentido, a África não teria por que ser propriamente diferente. Tá? Ou seja, a pandemia ela de alguma maneira ela revelou um pouco o que já sabíamos, né? Que é que o nosso mundo ele é marcado por uma desigualdade absurda, por uma concentração de recursos absolutamente nefasta, e neste contexto a compreensão dos processos africanos ela tem que passar necessariamente pela ideia de que a África, em grande medida, o continente africano, com muita diversidade interna, ele, mas é um continente que é marcado por digamos, uma imensa desigualdade interna, ou seja, os países africanos são profundamente desiguais, e, por outro lado, o continente africano ele possui relações com os outros países do mundo que são fortemente marcadas por uma história colonial recente, por uma história tardo-colonial recente, de tal maneira que o universo de negociações entre países africanos e aquilo que nós poderíamos chamar de centros hegemônicos, né? Particularmente Europa, Estados Unidos, Canadá, China, né? Ou seja, a África geralmente ela entra nessa arena de negociação nos mais diferentes campos, e certamente no da saúde também, numa situação bastante desigual. Né? Evidentemente, que eu insisto, a gente tem que imaginar que a África não é um país, a África é um continente marcado por uma diversidade extraordinária. Né? Então, se a gente fosse discutir caso a caso, a gente veria situações muito diferentes. Agora, a pandemia, ela escancara, sim, uma maior dificuldade do continente africano no acesso a determinados recursos. Tá? Então, especificamente no momento atual, quando a gente discute a vacinação, né? Enquanto alguns países
tem recursos para poder avançar, tanto no que diz respeito a investigações e a todo um trabalho laboratorial que culmine na produção da vacina. Existem países, ou consórcios de países, ou grupos de países que têm disponibilidade de recursos para levar adiante a compra da vacina, né, uma vez produzida, e o continente africano ele sai numa situação bastante fragilizada, ou seja, em grande medida, com algumas exceções, os países da África subsaariana, sobretudo da África subsaariana, insisto, com algumas exceções, são países que têm uma limitação orçamentária muito grande. São países que, em grande medida, têm, em alguns campos, têm uma profunda dependência daquilo que a gente convencionou chamar nos últimos anos de cooperação internacional ou ajuda internacional, sempre tendo em vista que a cooperação ou a ajuda ela é nunca desinteressada. Mas, isso a gente pode discutir num outro momento, o que é importante a gente pensar que, no momento em que os países mais poderosos se retraem em função dos recursos que eles têm que despender para vacinar a sua própria população, países que são altamente dependentes da cooperação internacional e que têm uma disponibilidade de recursos escassos para a compra da vacina, certamente serão prejudicados ou estarão, digamos assim, numa espécie de fim da fila, tá? O que é muito melancólico, é muito triste a gente chegar no momento atual e a gente ter uma situação tão desigual. É muito triste, sobretudo, porque a gente tem que pensar que boa parte dos países africanos se constitui por referência a um conjunto de promessas que estão associadas a movimentos de libertação, né? Movimentos de libertação nacional que implicavam a ideia de você construir uma relação mais igualitária, né? Em que as populações africanas teriam uma relação mais igualitária com relação às populações da Europa ou dos Estados Unidos. E, no entanto, a gente está aqui na segunda década, entrando na terceira década do século XXI, e a gente percebe que as promessas da libertação elas ainda têm uma longa estrada para ser percorrida, né? Sim, professor, você falou dessa relação de ajuda, né, humanitária, que muitas vezes tem interesse por trás, né? Eu queria que você falasse assim, hoje por hoje não existe nenhuma iniciativa de pensar dos países centrais, de pensar a questão da vacinação na África ou no continente africano? Não, existem iniciativas, vamos lá, eu acho que existem iniciativas de vários tipos. Os países africanos não estão parados esperando, né? Como eu disse, são países muito desiguais. Internamente, a África é muito desigual. Então, se a gente for para o norte da África, nós vamos encontrar países que se aproximam, de certa maneira, de um contexto mais próximo à Europa. Então, se a gente for pensar no Marrocos, na Tunísia, na Líbia, não. A Líbia é um país em guerra, conflagrado, então é uma situação muito incerta. Mas, se a gente for pensar no Marrocos, na Tunísia, na Argélia ou no Egito, a gente tem países que têm, digamos, existem estados poderosos ali atrás e que são países que são o que numa linguagem econômica, sociológica, são países de médio desenvolvimento, ou seja, não é muito diferente do contexto brasileiro. Os brasileiros se iludem muito com a sua própria situação. Mas se nós formos para países como Marrocos, ou como a Tunísia, ou como a Argélia, ou como o Egito, são países com uma potente classe média, com um parque industrial bastante razoável, com um nível de intercâmbio com os países desenvolvidos bastante intenso. Alguns países têm recursos petrolíferos, então você tem indústrias associadas à transformação do petróleo. Então, nós temos uma situação que são países que estão reagindo, que podem reagir e que estão efetivamente reagindo. A coisa muda quando você caminha para os países da África subsaariana, que tampouco eles não estão parados, né? São países, aliás, eu diria que muitos países tiveram uma dinâmica muito mais razoável do que os países latino-americanos, né? Em termos de organização, de resposta
comitês, por exemplo, isso que foi montado no Brasil de maneira vergonhosa na semana passada, se não me equivoco, né, que é esse comitê de crise que se monta, é uma palhaçada, né? Um ano depois da pandemia, você resolve montar um comitê de crise. Bom, isso foi montado nos países africanos no mês de março do ano passado, e do comitê de crise eles incluíram os cientistas mais renomados de cada um dos seus países, políticos, escritores, pessoas que têm liderança na sociedade civil, passaram a engrossar esses comitês de crise, que tomaram uma série de iniciativas mais ou menos acertadas, mas que implicaram numa tentativa de você conter o avanço do vírus, tá? Que também foi bastante desigual em cada um desses países. A tentativa de conter o avanço do vírus nos países africanos significou encerramento de fronteiras, eliminação dos voos internacionais, tudo que não foi feito no Brasil. Encerramento de fronteiras, eliminação dos voos internacionais, tentar conter a movimentação de pessoas, tudo isso, evidentemente, em meio a um debate que implicava na questão da economia, no universo de carência das pessoas, as pessoas têm que se movimentar para terem acesso a recursos. Tem países que puderam criar mecanismos de ajuda, por exemplo, se nós pegarmos a África do Sul criou um auxílio semelhante ao auxílio que nós tivemos aqui no Brasil, um auxílio baixo, mas criou, da mesma maneira que a Namíbia também criou um auxílio do Estado, né, para que os trabalhadores permanecessem em casa e você interrompesse a transmissibilidade do vírus, que, insisto, foi maior também em alguns países do que em outros, né? A África do Sul talvez tenha sido o país onde você tenha tido uma situação mais grave, que está muito associado ao fato da África do Sul estar envolvida de maneira muito intensa em redes, em trânsitos internacionais, né? A África do Sul é um polo de conexão internacional. Então, a África do Sul, Joanesburgo, é tão afetado como pode ser Nova York, que também é um polo de grande trânsito de pessoas. Se a gente vai para países onde o trânsito é muito mais restrito, como pode ser a Guiné-Bissau, por exemplo, ou como pode ser Moçambique, que está ali do lado da África do Sul, o índice de transmissibilidade foi muito mais baixo no primeiro momento. Então, esses países se viram muito menos afetados por aquilo que a gente chamou a primeira onda da pandemia, o que permitiu a esses países, em alguns casos de maneira mais feliz do que outra, a se prepararem minimamente para ondas mais severas. Se prepararam ou não adequadamente, a gente tem que ir cada caso a caso. Mas houve um debate nessa situação, nesse processo. Ou seja, só vocês pensarem que nos países, em boa parte dos países africanos, insisto, tirando a África do Sul e tirando a região da África mediterrânea, né? E evidentemente com exceções regionais, no caso da Nigéria, que é um país extremamente dinâmico economicamente, mas muito desigual internamente, o que a gente tem são países que têm um número muito limitado de UTIs, né? E que tinha uma quantidade muito limitada num primeiro momento, quer dizer, a grande angústia era a disponibilidade de respiradores, né? Uma disponibilidade muito limitada. Então, você tinha que conter o vírus para você conseguir distribuir um maior número de respiradores e você preparar unidades ou de terapia intensiva ou de paraterapia intensiva, de semiterapia intensiva, e, ao mesmo tempo, capacitar rapidamente profissionais para lidarem com esse processo e para lidarem com uma doença que é nova, né? Que é uma doença nova. O que nós sabemos hoje em dia é que outros elementos, tudo faz parte de um quadro muito complexo, né? Então, eu diria que um dos fatores, certamente, que conteve o vírus foi o fato de boa parte dos países africanos estarem à margem de grandes rotas, de grande multidão de pessoas circulando, né? Então, a gente vai ver, não há troco de nada, que é na África do Sul, que você tem talvez a situação mais grave, é o país economicamente mais desenvolvido, um país marcado pelas grandes rotas, né? Eu ia falar uma outra coisa, perdão. Existe uma outra questão. Num primeiro momento, as populações fortemente atingidas pelo novo coronavírus foram populações idosas, né? E o continente africano tem uma curva etária que é diferente do continente europeu,
e diferente da América Latina, né? Ou seja, a gente está lidando com países, esmagadora maioria dos países africanos tem uma população jovem muito grande, né? Ou seja, a porcentagem de idosos é muito pequena. E isso parece ser, novamente, eu digo sempre parece ser, porque nós estamos, novamente, diante de uma doença nova, de um vírus novo, que é pouco conhecido. Então, isso parece ser que conteve, de certa maneira, a extensão da tragédia, num primeiro momento, em boa parte dos países africanos, certo? Onde você teve inicialmente o vírus atingiu inicialmente a África do Sul, como eu falei, e depois a grupos específicos muito vinculados às elites locais que viajavam muito. Então, houve uma capacidade de você conter. Isso num primeiro momento. A situação agora é diferente, ou seja, os países africanos, como quaisquer outros países, têm que investir fortemente na vacinação. E eles têm feito isso. Então, nós não estamos diante de uma África inerte, parada diante da catástrofe, né? Ou seja, existem consórcios que estão sendo criados, a Organização Mundial da Saúde está atuando fortemente para que uma cota das vacinas produzidas pelas grandes companhias internacionais ela passe a integrar uma espécie de cota que vá para os países mais fragilizados, né? Entre os quais estão alguns países latino-americanos também, porque, evidentemente, existe uma consciência, e não por generosidade, é que existe uma consciência muito clara de que você tem que debelar o vírus, certo? Você tem que debelar o vírus, tem que enfraquecer o vírus ali onde ele esteja, né? Então, existe um movimento nessa direção, embora tudo leva a crer que nos países africanos, ou em parte deles, a vacinação vai demorar mais. E aí é muito curioso, né? Porque os países africanos têm menos acesso à vacina, em compensação, eles têm tecnologias de vacinação muito avançadas, né? Ou seja, os países africanos, como o Brasil, têm sistemas de vacinação muito rápidos. Por quê? Porque dos anos 50 para cá, né, foram países que fizeram grandes campanhas de vacinação, certo? Enquanto nos países do norte, onde você tinha um sistema de saúde mais consolidado, as vacinações elas vão ser feitas ao longo do tempo, sem ser necessariamente sem ser resultado de grandes campanhas de vacinação. Nos países africanos, como no Brasil, não é bem assim. Ou seja, nós tínhamos, até os anos 70, o Brasil tinha uma situação lastimável no que diz respeito a uma série de doenças, né? O que obrigou, entre os anos 70 e os anos 90, nós criarmos um sistema que é o Plano Nacional de Vacinação, tá? Que tem os seus congêneres em países como Moçambique, que nos anos 70 organiza grandes campanhas de vacinação, como o Congo. Então, nesse país, você tem tecnologias de vacinação muito avançadas, né? Ou seja, rapidamente, uma vez disponíveis as vacinas, você consegue vacinar a população com uma certa rapidez, mas você não tem a vacina. O que certamente você não tem lá é nada semelhante ao Bolsonaro, né? Por mais que você tenha negacionistas nos países africanos, em nenhum país africano, você teve qualquer tipo de iniciativa semelhante à que teve aqui no Brasil, que foi a de desmantelar o Sistema Nacional de Vacinação, ou o Plano Nacional de Vacinação, como foi feito no Brasil pelo Bolsonaro. Então, de alguma maneira, por mais que nós tenhamos negacionistas, tivemos países, como no caso da Tanzânia, em que você teve iniciativas nefastas por parte do chefe de Estado, ele não chegou a desmantelar os planos de vacinação, inclusive porque os planos de vacinação estão muito associados a uma organização, a organizações não governamentais, a organizações internacionais, né? Enquanto que, no caso do Brasil, nós somos um triste país em que temos uma liderança que deixa muito a dever a qualquer líder africano, né? A gente está numa situação muito ruim, se a gente for comparar com os diferentes países africanos. Por quê? Porque nós tínhamos condições de levar adiante, nós tínhamos condições de produzir a vacina, não produzimos. Nós tínhamos condições de comprar vacina, não compramos vacina de maneira suficiente. Ou seja, houve um freio na compra de vacinas que vem desde o ano passado. E nós tínhamos as condições de levar adiante um plano que já existe, que é o Plano Nacional de Vacinação, que foi desmantelado por esse atual governo. Ou seja,
nós tínhamos condições absolutamente excepcionais com relação aos países africanos. E eu diria que, de certa maneira, nós estamos numa situação pior do que a dos países africanos. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Então, inclusive, se você puder aprofundar mais assim nas comparações, né? Que acho que está ótimo o papo, né? Então, assim, se a gente fizer um paralelo, então, da questão da vacinação do combate da pandemia, então o Brasil tá perdendo para o continente africano? Não, perdendo não, porque a maior parte dos países africanos não começou sequer a vacinar, certo? Você não começou a vacinar a população, com exceção, como eu digo, da África do Norte, que tem um determinado tipo de situação, e da África do Sul, que compra as vacinas como compra o Brasil. Ou provavelmente a Namíbia está numa situação mais confortável, o Botsuana também, na esmagadora maioria, ou Ruanda, que também está numa situação relativamente confortável. Os demais países estão numa situação muito difícil, né? Eles não têm recursos, né? Então, eles estão contando na expectativa de que esse grande consórcio que se criou a partir de instituições multilaterais, que implica que uma porcentagem das vacinas produzidas seja dirigida aos países de baixa renda, né? O Brasil é um país de média renda, a Namíbia é um país de média renda, a África do Sul é um país de renda média também, certo? A Nigéria é um país de renda média. Agora, se você vai para Moçambique, ou para o Zimbábue, ou o Malawi, ou a Suazilândia, ou a Guiné-Bissau, nós estamos em países de renda muito baixa, né? Então, esses países de renda baixa, que são países que não podem disponibilizar de recursos, eles estão à espera da atuação dessas instituições multilaterais. Nesse sentido, a situação dos países africanos é uma situação delicada, é muito angustiante, porque eles dependem de instituições multilaterais que, nos últimos anos, foram muito desprestigiadas, particularmente por governos como do Donald Trump e do governo nefasto do Jair Bolsonaro. O Brasil sempre teve uma atuação muito poderosa nas organizações multilaterais. O Brasil sempre teve uma atuação muito poderosa, particularmente no que diz respeito à saúde. Se nós formos pensar todo o plano que foi elaborado lá atrás, nos anos 90, de combate à epidemia de HIV, e a maneira como o Brasil desempenhou um papel central na quebra de patentes e depois na produção dos antirretrovirais, que disponibilizou para diferentes países africanos, certo? Ou seja, o Brasil teve uma atuação muito virtuosa, muito poderosa em distintos países africanos, com destaque para Angola, Moçambique, mas não só, para a África do Sul também, sem dúvida, né? O Brasil se aliou como país de renda média, o Brasil se aliou à África do Sul e à Índia na discussão farmacêutica, na discussão de disponibilidade de vacinas e de remédios. No governo do Jair Bolsonaro, houve um retrocesso colossal, tá? E da mesma maneira que no governo do Trump, houve um retrocesso colossal no que diz respeito à atuação em agências multilaterais, né? Porque a única maneira de você escapar de uma crise como a que nós estamos vivendo agora é você apostando no multilateralismo. Ou seja, é você fazer acordos que disponibilizem a vacina para o maior número de pessoas no menor período de tempo, tá? Como a situação da vacinação ela está muito a vacinação está lenta em vários países, com algumas exceções, a gente pode pegar Israel, certamente uma exceção, o Reino Unido é uma exceção, os Estados Unidos agora estão vacinando num ritmo impressionante, e o Chile na América Latina. Nos demais países, a vacinação está aquém, boa parte dos países, não todos, mas ela está aquém, sobretudo, por quê? Porque nós estamos nessa nova onda, né? Essa segunda onda que está sendo mais virulenta, né? E o que acontece? A vacinação ela não está sendo no ritmo desejado para conter essa nova onda, né? Que, por enquanto, afetou países africanos de maneira mais tímida, mas afetou. Quer dizer, nós não sabemos. Novamente, eu insisto, qualquer tipo de afirmação peremptória quanto ao comportamento do vírus e ao impacto do novo coronavírus nos diferentes países
é uma afirmação fadada ao fracasso. Por quê? Porque o que marca a dinâmica desse vírus é a sua incerteza. Tá? E tá muito, o que nós sabemos é que a disseminação do vírus ela vai estar muito associada ao comportamento dos indivíduos. Né? Ou seja, o que faz com que o coronavírus seja muito parecido ao vírus da AIDS, de certa maneira. Ou seja, existe um conjunto de iniciativas corporais que podem deter o avanço do vírus. Na medida em que as pessoas não levam adiante essas iniciativas, o vírus avança. Então, se nós pegarmos no caso europeu, Portugal, que tinha teve um comportamento exemplar em boa parte do ano, no final do ano houve uma grande relaxada, houve uma reação popular que foi denominada por lá, a população estaria passando por uma fadiga pandêmica, ninguém estava aguentando muito as restrições, houve um relaxamento, você possibilitou grandes reuniões de família nas festas de fim de ano, e isso acabou tendo um efeito catastrófico em Portugal no mês de fevereiro. Né? Para conter essa catástrofe, o que foi feito em Portugal? Um lockdown severo que conteve. Ou seja, nós temos, digamos, dados que nos mostram que se você garante uma restrição da movimentação das pessoas, você garante que o vírus não vai se alastrar numa velocidade que o sistema de saúde não consiga atender. Tá? Nos países... Agora, veja bem, existe uma certa inteligência viral. O vírus caminha na direção aonde ele tem reserva humana para agir. Então, países que foram pouco afetados no início do ano passado, como a República Tcheca ou como a Hungria, tá? Que a gente não entendia direito, ou seja, claro, as populações estavam se comportando, seguiram lockdowns rigorosos, tá? Mas numa segunda onda, esses países foram objeto da virulência do vírus. Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nos diferentes países africanos. Existe uma outra questão que passa a esmagadora maioria dos países africanos. Insisto, tiremos aí o caso da África do Sul e os países ribeirinhos do Mediterrâneo, tá? Que é a subnotificação. Ou seja, nós temos uma baixa notificação, novamente o Brasil se parece com a África aí, ou seja, a notificação é mínima nesses países, o que faz com que a gente tenha noção da incidência do vírus por inferência, tá? Porque você não tem efetivamente a notificação. E nós sabemos que nessa pandemia, você levar adiante a notificação é fundamental para conter o vírus, como foi durante a epidemia de AIDS. Ou seja, os países africanos só conseguiram conter a epidemia de AIDS quando você passou a ter uma notificação adequada, a partir da qual você podia inferir a prevalência do HIV, certo? Então, ou seja, você disponibiliza testes para as pessoas saberem. Uma pessoa sabe que é contaminada, ela adota um tipo de comportamento que evita passar o vírus adiante. Né? Da mesma maneira que uma pessoa que não é contaminada também adota um tipo de comportamento no sentido de evitar que o vírus venha. Este processo ainda não teve lugar no que diz respeito ao coronavírus em muitos países. Mas eu insisto, no contexto africano, em boa parte dos países africanos, a gente teve movimentações locais que foram bastante razoáveis, né? De você conter a movimentação de pessoas. O caso de Ruanda talvez seja um caso exemplar. É um país que tem 10 milhões de pessoas, tem um Estado forte, é um Estado autoritário, é importante lembrar, mas é um país que fechou as fronteiras, proibiu a circulação de pessoas, e aí as pessoas perguntam, mas como é que eles lidam com a fome? Tá? Você tem um Estado forte, o Estado sabe exatamente onde estão as famílias carentes. O Estado sabe exatamente onde entregar a famosa cesta básica que nós temos aqui. Da mesma maneira que aqui no Brasil, existe tecnologia de localização das pessoas carentes, certo? E muito poderia ter sido feito que não foi feito. Tá? Então, eu diria que nos países africanos houve reações locais bastante virtuosas que conseguiram deter o avanço do vírus e houve iniciativas estatais no sentido de você
se precaver, passar adiante informação com relação ao uso da máscara, ao lavar as mãos, ao manter o distanciamento social, né? Evidentemente que essa informação ela é desigualmente distribuída, né? Ou seja, a gente percebe que em vários países africanos as pessoas têm tanto mais acesso à informação quanto mais próximas elas estiverem de núcleos urbanos. Quanto mais se distancia para núcleos rurais, essa informação é menos disponível, né? Então, você vai ter contextos em que o uso da máscara ele vai estar associado não à proteção, mas à contaminação. Então, pessoas que usavam a máscara eram um objeto de agressão por parte da população, porque viam no uso da máscara uma fonte de contaminação. Esse tipo de situação houve também durante a epidemia de HIV, em que você tinha rumores que diziam que a camisinha transmitia a doença e não evitava a sua transmissão. Então, são em si, nós temos, é um período muito curto. Nós estamos no final de março. A pandemia começou há um ano, né? Então, a gente ainda está à espera de informações, né? E muita coisa a gente só vai saber mais para frente. Sim. E, professor, tá excelente a nossa conversa. Gostamos bastante, inclusive estou aprendendo bastante. E agora me veio uma dúvida, né? Com essa pandemia, né, a África também enfrenta outras doenças. Eu não sei a que patamar está esse combate, inclusive você poderia falar melhor do que eu, né? Como, por exemplo, o próprio Ebola, outras epidemias que a África enfrenta. Como está sendo lidar com essas epidemias em frente a uma pandemia como o coronavírus? Bom, são situações muito diferentes, né? Quer dizer, o Ebola é restrito a algumas regiões, é importante dizer, até agora nós tivemos Ebola no Congo, em Uganda, e depois naquela região da África Ocidental, que seria Libéria e Serra Leoa, tá? E Guiné-Conakry. Libéria, Serra Leoa, Guiné-Conakry, Congo e Uganda. E foram surtos de Ebola, tá? Que foram contidos. O Ebola é uma doença muito assustadora, mas ela é uma doença de fácil contenção, na medida em que é muito duro, é muito dramático, tá? Mas na medida em que trata-se de um vírus burro, para dizer de alguma maneira. Ao contrário do vírus do coronavírus, que tem uma capacidade de contaminação muito fácil e muito rápida, e que garante uma grande população assintomática, que, por sua vez, garante a transmissibilidade do vírus, né? No caso do Ebola, a população assintomática é mínima, ou seja, a esmagadora maioria dos indivíduos que têm contato com o vírus desenvolvem a doença é muito violenta e eles morrem muito rápido, de tal maneira que a transmissão é menor. Porque a pessoa morre rápido, ela transmite menos, né? E o Ebola, ele também não é transmitido por gotículas no ar, né? O Ebola exige o contato físico, né? Você tem que ter contato com o suor, com o sangue, com o sêmen, com secreções, né? Enquanto que no caso do novo coronavírus, da Covid-19, a contaminação ela se dá de maneira muito fácil, né? As pessoas podem estar a uma certa distância e, mesmo assim, você ter a contaminação. Então, são situações muito diferentes. É importante a gente dizer que, de maneira mais ou menos trágica, os diferentes países africanos conseguiram conter as diferentes epidemias de Ebola que tiveram, que foram muito dramáticas, muito tristes, mas hoje em dia existe uma tecnologia de contenção, né? E existe uma preparação, quer dizer, também hoje em dia você tem pessoas preparadas, campanhas de saúde, de informação que são levadas adiante nos países onde você teve Ebola e nos países onde você não teve, né? Você vai para Moçambique e nunca teve Ebola, mas você chega em Moçambique e a primeira informação que você vê chegando no aeroporto são informações relativas
aos sintomas do ebola, né? E isso é feito com com grande eficácia, eu diria. Quais são as outras epidemias que nós temos em contextos africanos, né? A AIDS continua tendo um índice de prevalência muito grande em diferentes países. Tem países que a situação continua dramática, países onde você conseguiu conter em função justamente da disponibilidade de informação, certo? Mas a AIDS continua sendo uma questão muito mais delicada do que no contexto latino-americano, do que no contexto europeu, né? Inclusive pelas formas de transmissão, quer dizer, as formas de transmissão da AIDS em contextos africanos vão estar associados vão ser formas de transmissão horizontal ou vertical, né? É da mãe para o filho ou de casais heterossexuais, né? Que vão estar associados à disseminação do vírus. Mas isso vem sendo combatido com certo sucesso em vários países. Outros países nem tanto. Então, se você for pegar Moçambique, combateu com certo sucesso, né? Há 20 anos atrás, Moçambique estava numa situação trágica. Agora a situação não está tão trágica, inclusive porque, no caso da AIDS, você teve a disponibilidade dos antirretrovirais, certo? Então, nesse sentido, o Brasil desempenhou um papel muito importante em conjunto com o Ministério da Saúde de Moçambique, no sentido de você conter a epidemia por conta dos antirretrovirais, que estão disponíveis justamente por causa da quebra de patentes, pela produção intensiva, etc. Tem países onde a situação é mais grave, como o caso da Suazilândia. Está ali do lado de Moçambique. Então, para vocês verem como a questão do Estado, o Estado desempenha um papel fundamental na gestão da política de saúde. Depois você tem outros problemas que são endêmicos, né? Então, eu diria que a malária é um problema endêmico, né? Em boa parte dos países africanos, com algumas exceções, a malária, morre-se muito de malária, né? Ou seja, nós não temos uma vacina disponível para malária, temos algumas vacinas sendo testadas, mas morre-se muito de malária. O tipo de malária que você tem na África é um tipo diferente da malária que a gente tem na Amazônia. É uma malária muito mais mortífera. Na Amazônia, você tem a variante Vivax, e na boa parte dos países africanos você tem uma variante maligna, que é a falcípade, e que existem remédios que conseguem, que são paliativos, né? Que você consegue combater a doença. Entre eles, por exemplo, a famosa cloroquina, que é um dos remédios que você pode usar e que tem efeitos brutais no corpo, né? Por isso que a distribuição em massa da cloroquina, nem nos países onde você tem a malária, tá? A cloroquina exige uma sabedoria para você administrar a cloroquina. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil no último ano foi no limite da insanidade, que a gente só pode compreender se a gente assumir que nós temos na presidência uma pessoa malvada e com graves problemas cognitivos, tá? Ou seja, problemas de compreensão. Porque você distribuir cloroquina, como foi distribuído no Brasil, você incentivar o tomar cloroquina de maneira absolutamente desordenada, como foi feito, tem efeitos brutais na saúde, porque a cloroquina afeta a função hepática, afeta o fígado, entendeu? Ou seja, qualquer camponês moçambicano sabe disso. E qualquer camponês moçambicano sabe que a quantidade de cloroquina que você vai tomar é de acordo com o tipo de malária que você tem. Ou seja, você tem vários tipos de malária. Você vai num posto de saúde, o médico faz um teste, esse teste verifica qual é a parasitemia que você tem, ou seja, qual é a concentração de parásitos que você tem, e em função dessa concentração, ele pode prescrever a cloroquina numa quantidade X, certo? Que tem que ser administrada com muito cuidado, pela simples razão de que, dependendo da quantidade de cloroquina que você tomar, ou da pessoa, de condições pessoais, você morre. Basicamente, você morre, teu fígado explode, certo? Então, eu diria que na África nós temos o problema da malária, a questão da malária, e depois tem um outro problema que é o cólera, né? Em que você tem também surtos de cólera, né? Que são surtos muito dolorosos. O vibrião colérico, ele tem uma capacidade de se alastrar muito rápida,
está associado à falta de acesso à, à água potável, a recursos hídricos razoáveis, a um sistema de saneamento bom, que você tem vários países africanos que têm limitações no acesso, ou parte da população tem limitações no acesso à água saneada adequadamente, e geralmente esses surtos de cólera têm produzem digamos, tem uma incidência de morte bastante razoável que pode ser contido, né? Ou seja, combater os surtos de cólera. O cólera não é uma doença cara de você ser combatido, porque implica em você, uma pessoa que está afetada pelo cólera, você tem que trabalhar fundamentalmente com hidratação, uma série de remédios a custo muito baixo, e garantir a hidratação dessa pessoa. Na esmagadora maioria das pessoas, você consegue deter o vibrião, e numa parte pequena das pessoas, você não consegue e a pessoa morre. Né? Uma parte pequena, mas que é muito grande. Né? Quer dizer, 0,5% da população é muita gente. Né? 0,5% dos infectados. Né? Então, o cólera continua sendo um desafio. Né? E que os diferentes países africanos, insisto, não se dá em todos os países. Se você for pegar países como a África do Sul, como a Namíbia, ou mesmo como o Zimbábue, tá? Você tem sistemas de saneamento básico que são bastante razoáveis, são tão bons como pode ser o caso brasileiro, né? Que você tem uma parte da população que não tem acesso a saneamento básico adequado, né? Países onde você tem uma situação mais delicada, como é o caso de Moçambique, como é o caso da Tanzânia, e onde você tem surtos periódicos de cólera, né? Então, eu diria que eu pensaria nessas epidemias. E depois tem uma outra região da África que se dá mais para a região imediatamente ao sul do Saara, que é uma região onde você tem surtos frequentes de meningite. Tá? E numa situação que já poderia ter sido solucionada, né? Porque nós temos vacina para meningite disponível, né? Mas volta e meia, tem alguns países, particularmente o Sudão, tá? Se não me equivoco, o Sudão do Sul, em que você tem surtos frequentes de meningite, que provoca também muita dor. Tá? Eu acho que sempre é importante a gente dizer que por trás dos números tem dor, ou melhor, na frente dos números tem muita dor. Né? Então, são situações que esses diferentes países eles vão tentando lidar. Né? E esses países são muito desiguais também, né? Ou seja, existem elites nesses países que têm acesso à saúde, né? Que mais não seja pela possibilidade de viajar. Então, talvez o que a pandemia atual fez foi que essas elites ficaram impedidas de viajar, né? Então, elas estão tendo que reagir internamente aos seus países, certo? Ou seja, se você for pegar uma série de doenças que, se alguém com recurso, que tem um bom seguro de saúde, tem simplesmente a possibilidade de ser evacuado, no caso de Moçambique, me colocam num avião, me mandam para Portugal, ou me colocam num avião, me mandam para a África do Sul. Mas, como é que você faz isso quando as fronteiras estão fechadas? Tá? De fato, as elites africanas que concentram muitos recursos e que têm uma disponibilidade de sistemas de saúde internacionais, tá? Elas se viram, nesse período da pandemia, em determinados momentos, sem poder. Que, aliás, no caso de Moçambique, isso foi claro. Tá? Em Maputo, você ia para a tenda de campanha, né, para os hospitais que foram feitos para a Covid-19, e você ia ter indivíduos que, em outros contextos, teriam podido viajar para a África do Sul para ter um tratamento num hospital mais adequado. E, no entanto, na pandemia não puderam. Sim. Professor, além da crise sanitária que o mundo vive também uma crise econômica. Né? Como está a crise econômica na África? A crise são várias crises, né? São várias crises. Eu acho que você teve há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, uma espécie de boom africano, né? Um boom africano muito parecido com um boom latino-americano, por conta das commodities, as famosas commodities
é uma forma bonita de você falar matérias-primas. Tá? Então, se você for pegar países que eu tenho mais conhecimento, como é o caso de Moçambique, você teve foi um período de grandes projetos. Né? Grandes projetos que passavam pela exploração de carvão mineral, uma grande quantidade de carvão mineral, países que foram enormemente afetados por demandas externas de carvão do bosque, carvão vegetal. Isso tem um efeito brutal no meio ambiente, mas que significou um ciclo de disponibilidade de recursos também. E tudo quanto é produção agrícola, né? Quer dizer, o início de uma produção de soja em diferentes lugares do continente africano. Enfim, você teve um período relativamente virtuoso. Tá? Evidentemente que todos esses períodos de grande digamos, de disponibilidade de recursos, eles sempre são sucedidos por períodos de crise. Houve países que se prepararam mais adequadamente para a crise e outros que se prepararam menos para a crise. Tá? Eu diria que boa parte da África se preparou muito pouco para a crise, com algumas exceções, que eu poderia, novamente, eu não falo muito da África do Norte, que eu acho que é uma situação muito peculiar, muito diferente, mas alguns países, por exemplo, se você for pegar um país como a Nigéria, cujo uma parte do seu boom estava diretamente associado ao petróleo, quer dizer, a queda do preço do petróleo afetou enormemente a Nigéria. Evidentemente que a Nigéria tem uma economia bastante diversificada, ao contrário da Venezuela, né, que se concentrou exclusivamente no petróleo. A Nigéria diversificou um pouco mais, mas não o suficiente. Então, evidentemente que a Nigéria está sendo enormemente... só um segundo, perdão. Enormemente afetada pela crise do petróleo. Como Angola também. Angola, diferentemente da Nigéria, mais parecido com a Venezuela, Angola se concentrou exclusivamente no petróleo, né? Da mesma maneira que a Guiné Equatorial, exclusivamente no petróleo. Quando o preço do barril está a $120, você tem uma determinada situação. Se o preço cai para 30, a situação é de outra natureza completamente diferente. Então, são países que foram duramente afetados pela crise do petróleo, pela queda do preço do petróleo. Quer dizer, a queda do preço do petróleo afetou no Brasil. Imagine um país que depende quase que exclusivamente do petróleo, como é o caso de países como Angola, em certa medida a Nigéria e em certa medida completamente um país como a Guiné Equatorial. Tá? Então, esses países foram duramente afetados. E a crise de demanda de commodities também afetou duramente países que estavam, digamos, investindo muito nessas commodities e investindo de maneira talvez não tão acelerada como poderia ser feito na infraestrutura que possibilita uma adequada exploração dessas matérias-primas. Né? Então, a África, eu diria que boa parte dos países africanos está passando por uma crise muito pesada. Né? Agora, a reação é muito diferente. Então, vamos lá. Se nós pegarmos um país como a África do Sul, um país como a África do Sul, que é um país que se aproxima um pouco mais do que poderia ser o Brasil, vive a crise por referência, por exemplo, a altas taxas de desemprego. Então, você vai ter que movimentar toda uma situação, você tem que movimentar um conjunto de instituições que consigam conter esse universo de desempregados, né, que é muito potente. Mas, ao mesmo tempo, são países que têm uma grande capacidade de resposta naquilo que a gente, por preguiça, chama de economia informal. Né? Então, são países onde as pessoas, basicamente, são países onde você tem uma arte de se virar muito grande. Tá? Então, na África do Sul, como no Brasil, como em diferentes países latino-americanos, como em todos os países africanos, essa ideia de você se virar, de você conseguir promover uma certa circulação de recursos que garanta a sua sobrevivência, está muito enraizado. Né? São países muito criativos. Outros países, você consegue lidar com a crise
a partir do fortalecimento de instituições que existem, né? Que é, por exemplo, relações familiares, formas de autoajuda. Então, se você for pegar, por exemplo, um país como a Guiné-Bissau, é muito interessante como a Guiné-Bissau passa por muitas crises, tanto políticas como econômicas, e, no entanto, você nunca tem fome na Guiné. Você nunca teve crises de fome. Né? É um grande enigma. Por que você não tem crises de fome? Porque você tem mecanismos de autoajuda que são muito eficazes, em que você tem uma produção camponesa que é vibrante, de alguma maneira, e que consegue, mais ou menos, alimentar uma população que, eventualmente, não tem acesso a recursos em função da crise. Então, isso se dá em vários países africanos. Estou dando exemplo da Guiné, porque é o país que eu conheço mais. Mas isso se dá em diferentes países africanos como uma resposta positiva à crise e que passa por você ativar uma série de recursos. Com a crise do novo coronavírus, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, porque um dos recursos que são ativados por diferentes países africanos são os recursos da diáspora, ou seja, são os recursos enviados por migrantes que estão em diferentes países. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um circuito enorme que conecta a Somália com países europeus e com os Estados Unidos. A gente sabe que tem um circuito extraordinário que faz com que boa parte dos recursos na Guiné-Bissau venham da diáspora guineense que está em Portugal e na França. O mesmo vale para Cabo Verde, em que você tem uma diáspora distribuída entre Portugal, Holanda e Itália, certo? Então, toda essa população migrante, trabalhadora, que está nos países europeus ou nos países do norte, né? Ou, cuidado, em outros polos, né? Você tem um polo, por exemplo, extraordinário na África do Sul. Na África do Sul tem uma grande quantidade de indivíduos que são da Etiópia, do Congo, da Nigéria, que estão na África do Sul, porque é um polo de dinâmica econômica muito forte que está em crise. Essas pessoas passam a não poder enviar recursos para suas famílias ou a enviar menos recursos. Por quê? Porque elas são as primeiras populações atingidas pela crise do novo coronavírus. Tá? Então, são populações que são as primeiras a perderem os empregos, são populações que têm os empregos mais precários. Então, se a gente for pensar, no caso, para dar um exemplo, se a gente for pensar aqui, o universo da restauração foi duramente afetado em Portugal e na Espanha, tá? A gente vai imaginar que isso vai ter um efeito colossal nas remessas de brasileiros e de argentinos ou venezuelanos que trabalham nesses países como garçons. Se você for para Lisboa, a esmagadora maioria dos garçons são brasileiros, como em Barcelona, a esmagadora maioria dos garçons são argentinos. Né? Se você tem se você detém essa atividade, essas pessoas deixam de ter recursos para serem enviados para o Brasil e para a Argentina. Por enquanto, pelo que eu pude observar, se você for pegar o caso da Guiné-Bissau, que é um país que depende enormemente de recursos da diáspora, ainda não foi afetado. Por quê? Porque a esmagadora maioria dos guineenses em Portugal trabalha na construção civil. E a construção civil não parou durante a pandemia. Tá? Então, essa população ela conseguiu, da mesma maneira que se você for pegar no caso, novamente, o caso de Portugal, que eu conheço mais, uma boa parte das caixas de supermercados são brasileiras, né? E os supermercados continuaram funcionando. Então, a gente tem um paradoxo, são populações mais expostas ao vírus, mas que conseguiram se manter trabalhando, o que significa que conseguem enviar recursos, né? Então, isso vai ter que ser estudado caso a caso. No caso de Moçambique, o impacto é colossal. Por quê? Porque uma parte significativa da população masculina do sul de Moçambique trabalha ocasionalmente na África do Sul. Então, com o fechamento da fronteira, com a deportação das populações moçambicanas da África do Sul para Moçambique, você tem uma situação extremamente delicada. Sim. Então, eu diria que a crise ela vai ser vivida de maneira desigual nos diferentes países, mas é muito profunda. É muito profunda. E aí vale a pena dizer que nos países do norte da África a situação
está muito grave também, porque você tem países com um déficit democrático muito grande, com uma população jovem extremamente insatisfeita. O norte da África tende a sofrer muito com os acontecimentos na Europa. Se a gente for pensar que você tem uma população de marroquinos na Espanha, que fácil alcança 2, 3 milhões de pessoas, certo? É uma população marroquina na Espanha, uma população marroquina na Alemanha, que são milhões de indivíduos e que são duramente afetados pela crise do novo coronavírus, tá? E, ao mesmo tempo, nos seus países de origem, existe uma certa sensação de imenso cansaço. Então, se você vai conversar com a juventude egípcia hoje em dia, ela está farta das promessas das elites egípcias, das promessas do Estado egípcio. Se você vai conversar com um jovem da Tunísia, a mesma coisa. Se você vai conversar com um jovem argelino, a mesma coisa. A mesma coisa com o Marrocos. São populações mais escolarizadas do que as populações da África subsaariana e com menos, menos oferta de futuro. Elas têm gana de futuro, elas têm vontade de imaginar um futuro e elas estão muito desencantadas. Então, a gente tem também um potencial, eu diria, de crise social que é muito angustiante, certo? Ou seja, o coronavírus ele suspende um pouco tudo isso, mas isso está lá, né? Isso está lá. Já que você falou isso, na verdade, eu ia fechar com uma pergunta, mas na verdade, já que você citou essa juventude, eu vou fechar a nossa entrevista com uma outra pergunta. Então, existe uma possibilidade, então, de ter um capítulo 2, né, do que foi a Primavera Árabe de 2010? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Aliás, eu acho que a gente já devemos estar no capítulo 3 ou 4. Tá? Eu acho que, nós temos uma população jovem, e não só nos países do norte da África, mas também em países como Moçambique ou como a Nigéria, que é uma população jovem que, está numa situação de formação melhor do que há 20 anos atrás, que tem expectativas, que quer ter um futuro, né, e que está vendo constantemente esse futuro sendo roubado. Tá? Então, agora, evidentemente que a gente está lidando com países onde são países mais ou menos autoritários, países onde você tem guerras em curso. Então, se a gente for pegar, por exemplo, no caso da Nigéria, você tem uma parte da Nigéria que está numa situação de guerra conflagrada, da mesma maneira que o norte de Moçambique está numa situação de guerra conflagrada. Né? Essas guerras elas vão estar, da minha perspectiva, diretamente relacionadas, de um lado, à intervenção de grandes projetos internacionais junto a populações que têm um determinado estilo de vida que não é que na verdade são usurpadas, lhes são roubadas as vidas em função de grandes projetos internacionais, então populações pastoris, entendeu? E por outro lado você tem, isso é um diagnóstico que vem sendo feito de maneira bastante sistemática, uma população juvenil que está completamente desencantada. Ou seja, que você está, quer dizer, a solução que se coloca para essa população juvenil é você migrar andando de Moçambique até a Líbia, trabalhar como escravo na Líbia, à espera de um barco para chegar na Itália e acabar num campo de refugiados na Itália. Certo? Ou seja, digamos, o mundo contemporâneo pregou para essa população uma grande peça, uma peça horrível. Ou seja, o mundo contemporâneo é um mundo muito horrível. Ou seja, por quê? Porque você tem uma desigualdade de distribuição de recursos que nunca foi tão grande. Ou seja, ao mesmo tempo que nós nunca tivemos tanta informação disponível, nós nunca tivemos tantos recursos concentrados. Né? Ou seja, num pequeno número de países cuja população tem ou um extraordinário bem-estar ou um relativo bem-estar. Quando eu digo um extraordinário bem-estar, eu estou pensando na Noruega, e quando eu penso num relativo bem-estar, eu estou pensando em Portugal. Ou seja, essas populações europeias têm um relativo bem-estar, né? E as populações do que se diz hoje em dia, o sul global, né? Não tem, quer dizer, é muito desigual. Né? Não é a mesma coisa um país como a Argentina, como o Uruguai ou como a República Centro-Africana. Mas o fato é que você tem uma população jovem que simplesmente
está vendo na sua frente o roubo do seu futuro. Sim. Professor, né? Inclusive o tempo passou rápido. Primeiramente, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Inclusive pude aprender bastante, né? E isso que torna a conversa melhor ainda, né? Então eu quero agradecer, né, pelas contribuições e passo para as considerações finais. Bom, eu não sei direito como é que eu poderia concluir. Eu gostaria de concluir com uma coisa, né? Que é quando a gente pensa no continente africano, a gente não pensa que estamos diante de um país, estamos diante de uma realidade muito diversa, e que a gente pense também uma capacidade muito criativa nesses diferentes contextos. Seja uma capacidade de reação que vem daquilo que nós chamamos de sociedade civil, né? Ou seja, aquele universo social que não se confunde nem com o mercado, nem com o Estado, né? Seja determinadas saídas bastante razoáveis que vêm, inclusive, por parte de um Estado, do Estado, né? O Estado ele se apresenta de maneira desigual também nesses contextos. Em alguns momentos o Estado se apresenta na forma de força bruta apenas, mas ele está lá. Em outros momentos ele se apresenta como com grande capacidade de organização, tá? Como pode ser casos como Botsuana, como a África do Sul, como a Namíbia, né? Que são capazes, ou países onde você tem como que você tivesse espasmos, né? Se tivesse situações em que contextos em que o Estado responde de maneira bastante adequada, né? Então, no caso de Moçambique, por exemplo, eu diria que na região sul de Moçambique, você teve uma disseminação de informação, você teve iniciativas bastante razoáveis no que diz respeito à Covid-19, e, por outro lado, uma situação de guerra no norte do país, em que o Estado se mostra, ora como um ausente na guerra, ou ora como um sujeito presente absolutamente nefasto na guerra também. Né? E eu gostaria que as pessoas pensassem que a África está mobilizando as suas energias para lidar com o novo coronavírus. Né? Então, você tem grandes discussões que envolvem países africanos, consórcios, instituições multilaterais, médicos que estão agindo, hospitais que são montados, que são levados adiante com bastante eficácia também. Então, nós temos uma situação muito rica, né? E que valeria a pena a gente pensar sobre essas realidades, inclusive para a gente perceber o quanto o que está acontecendo no Brasil agora não era necessário. Ou seja, no Brasil nós não somos vítimas de uma catástrofe natural, nós somos vítimas de um governo que, de alguma maneira, sequestrou a sua população. Se a gente for pensar que de cada 5 mortes, 4 não teriam sido necessárias até agora, eu diria que no Brasil está sendo levado adiante uma produção em massa de assassinados, né? Ou seja, 4 pessoas, de cada 5 pessoas, 4 poderiam ter sido poupadas se desde o início da pandemia o governo federal tivesse tomado uma atitude minimamente razoável, coisa que não fez. Ou seja, nós temos aqui um governo que é inimigo da sua própria população. Isso não necessariamente nós vemos nos países africanos, e é nesse sentido que talvez os países africanos têm uma situação mais precária que a nossa, e certamente tem boa parte deles, alguns sim, alguns não, mas boa parte deles tem uma situação muito precária, mas boa parte deles pode presumir de não ter um governo que tenha escolhido a sua própria população como inimigo a ser eliminado, como é o caso do Brasil. Sim. Então, professor, mais uma vez, concordo plenamente. Mais uma vez, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, né? Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, curta outros vídeos que são produzidos, né, pelo canal, né? Curta, compartilhe nas redes sociais, né? Curta a nossa página no Facebook do Mesa de Debates e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação, né? E até a próxima. Fui.